Bem-vindo ao podcast do 2º Congresso Agir. E nesse episódio, o meu convidado é o Durval. O Durval simplesmente é o autor do livro Eu Mudei o Mundo. E o nosso tema é inteligência artificial na governança. Você acredita que vai ser um bate-papo incrível? Se sim, comenta aqui, que eu tenho certeza que você vai adorar. Durval, seja bem-vindo. Se apresente, conte para nós quem é você. Bom, muito obrigado por estar aqui neste evento e é um prazer poder falar sobre inteligência artificial neste cenário onde ela se torna fundamental nos aspectos ligados à governança. Eu sou Durval Jacinto, eu sou engenheiro eletrônico, mestre em automação industrial, fiz uma carreira executiva em empresas multinacionais na área de tecnologia, basicamente de dados e data center, e resolvi me dedicar nos últimos anos à governança. Eu sou membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde eu coordeno a Comissão de Ética e Integridade, e esse tema de tecnologia, como a gente está usando a tecnologia no mundo atual, é um dos temas que a gente discute, e também o tema do meu livro, que conta a história da tecnologia, mas também discute, reflete sobre os impactos, como nós, seres humanos, estamos usando essas tecnologias, e se tornou mais forte essa discussão na era da inteligência artificial, uma vez que todas as empresas e organizações estão usando, inclusive na governança, que é o tema de hoje aqui no Agir. Durval, você vai estar no palco daqui a pouquinho. E já vou começar aqui indo, direto à sua mensagem. O que você quer trazer para as pessoas que irão te escutar hoje nessa plenária? Qual que é a sua principal mensagem? Então, acho que a mensagem principal é o que é a inteligência artificial e como ela entrou nas nossas vidas, nas nossas organizações. É importante que as pessoas entendam o que é essa tecnologia, o que nós chamamos, de uma forma formal, de um letramento digital. Uma organização, principalmente a sua liderança, para implementar a inteligência artificial, precisa entender essa tecnologia, entender que ela não é um ser consciente, que tem toda a inteligência. Você está falando, quando você fala com chatbot, você está falando com algoritmos que trabalham com um sistema de modelos determinísticos de formação de respostas e conteúdo. Mas hoje ela está tão avançada que a gente se encanta, a gente se apaixona por a tecnologia e acaba criando uma dependência. Toda hora eu tenho que recorrer a um chatbot para poder comunicar. Então essa é a primeira mensagem. Uma segunda mensagem é de como é que a empresa está preparada, o que a gente chama do engajamento digital da organização para que ela use. Por exemplo, se você não tem colaboradores que conheçam a tecnologia ou que têm familiaridade, eles precisam ser treinados. Então esse é um ponto muito importante. É o que a gente chama de criação de uma cultura de inteligência artificial. E aí há outros aspectos importantes, como a governança. Como é que eu trabalho com a governança? E quando a gente fala de uso de IA, nós estamos falando de dados. A IA, o dado, é o combustível da inteligência artificial. Se você não tiver dado, você não vai ter um chatbot de qualidade. Perfeito. Então, a outra mensagem é: prepare os seus dados, prepare essa infraestrutura de dados para que o que você gerar de IA seja útil na sua organização. E aí entram depois na aplicação do dia a dia da inteligência artificial, na governança, ou seja, o que a governança pode se beneficiar dessas ferramentas ou o que ela tem que cuidar para que essas ferramentas também não gerem problemas, por exemplo, de viés discriminatórios que podem afetar a reputação de empresas. Então são temas que estão hoje colocados sobre a mesa, e muito mais do que o uso das ferramentas. A IA é uma grande transformação, é considerada a tecnologia de propósito geral da 4ª Revolução Industrial. Esse assunto, ele desperta interesse em todos os ambientes, em todos os segmentos, E a gente, em qualquer nível aqui. Então, para mim, a inteligência artificial foi muito importante, porque eu comecei a pesquisar sobre esse assunto há muitos anos, até porque eu gosto de ler sobre tecnologia, por exemplo, Isaac Asimov, nas leis da robótica, depois Alan Turing, mas eu comecei a ter mais atenção, obviamente, quando o ChatGPT foi lançado. O meu livro, inclusive, estava pronto, eu tive que reescrever para colocar alguns aspectos mais detalhados sobre essa tecnologia. O personagem do meu livro é uma robô humanoide que foi criado pela inteligência artificial antes do ChatGPT. Então, na verdade, eu tive esse insight muito antes. Mas a oportunidade de discutir até onde a gente vai com essa tecnologia. E no livro você conta isso, Durval? Conto essa história. O livro realmente é uma ficção, então na ficção você tem que discorrer sobre tudo isso. E hoje a gente já se fala da superinteligência artificial ou da AGI, que é a inteligência artificial geral, que teoricamente ela vai superar os seres humanos.
E é verdade, se a gente olhar as múltiplas inteligências humanas, por exemplo, a lógico-matemática, a IA já superou. Você tem hoje robôs que fazem coisas muito melhores que os seres humanos, mas não supera em todas as inteligências humanas. Por exemplo, a linguística está avançando, a inteligência musical, a IA já hoje é capaz de criar músicas, mas nas inteligências, por exemplo, de relacionamento, a interpessoal, intrapessoal, a IA ainda está avançando. Na inteligência físico-sinestésico, que é aquela do movimento, a gente ainda não tem um robô que faz o que uma Rebeca Andrade faz, por exemplo, na ginástica artística. Então a gente precisa entender que há um avanço, a gente vai chegar nessa superinteligência, mas como é que eu, enquanto empresa, enquanto líder empresarial, enquanto conselheiro, como é que eu lido com isso? Como é que eu vou administrar isso? E este que é o grande desafio das lideranças hoje, é não deixar de usar, né? Eu sempre brinco que o maior risco para uma organização hoje com a IA é não usá-la. O segundo maior risco é usá-la mal. O que significa usá-la mal? Justamente desrespeitar determinadas regras ou usar de forma antiética. Por exemplo, você pode usar os dados do seu cliente usando a IA para poder fazer alguma avaliação, por exemplo, de lançamento de um novo produto. Mas será que seu cliente sabe que você está usando? Você vai dizer a ele, se ele não autorizar, como é que eu faço? E tem muita gente usando as informações, porque hoje a gente não tem, nessa era da tecnologia, nenhuma privacidade. Todas as suas informações estão aí, né? Basta você pesquisar na internet seu nome lá que você vai encontrar. Só para você gerar um comando, você consegue pesquisar sobre tudo. Mas você trouxe um ponto importante, né? Quando você fala do uso da inteligência artificial frente à base de clientes, né? A gente tem as leis aqui de proteção, né, aos dados. E qual que é a dica que você dá para essa governança, né, para esse líder de empresa a ter um uso consciente e responsável aqui sobre essas informações, Durval? Então, algumas recomendações que eu acompanho e sigo. Primeiro, você tem que ter esse conhecimento para entender esse alcance, você tem que colocar regras. Como não existe ainda, nós temos um projeto de lei de regulação de IA no Brasil, que é o 3823, que está no Congresso há 3 anos, esse projeto ainda não está aprovado. E existem outros, o ato da União Europeia, dos Estados Unidos, que a gente pode seguir. Mas você tem que criar suas próprias regras. E essas regras têm que estar baseadas nos princípios da governança, por exemplo, da transparência. A IA é uma grande aliada da transparência nas empresas. Você pode ter agentes de IA que te ajudem na parte de responsabilização, de identificar responsabilidades, de fiscalização. Então, é importante fazer um levantamento do que eu chamo de matriz de demanda e risco das tecnologias de IA para a empresa. Hoje nós temos mais de 40 mil ferramentas, então é difícil que um líder possa selecionar. É claro que dessas 40 mil tem para todas as aplicações. Então o que eu recomendo é que se monte comitês de tecnologia dentro das empresas que vão avaliar, que vão ajudar o conselho ou a direção da empresa a buscar qual é a melhor solução, aonde eu vou aplicar e também levantar custos. Outra coisa que eu acho fundamental para um líder é você não use a IA só porque é o hype, é moda. Use a IA porque você precisa melhorar a sua rentabilidade, você precisa ter um retorno. Agora, muitas vezes esse uso impacta, por exemplo, em não contratação ou até demissão de funcionários. Isso está acontecendo na área, por exemplo, de atendimento ao cliente. Então, qual que é o impacto? Por isso, toda essa situação de implementação de IA, ele exige uma reflexão que vai muito além da tecnologia, muito além do pessoal de TI nas empresas. Ela precisa passar por todas as áreas das empresas, porque todas são atendidas pela IA ou afetadas pela IA. Você trouxe um dado importante que é a questão, né, da IA substituir aqui, né, pessoas e tudo mais. Eu gosto de trazer muito, né, nas minhas discussões, que a IA ela não vai substituir pessoas, ela vai substituir pessoas que não sabem lidar, que não sabem como manusear uma IA, não sabem como explorar aqui, né, essa inteligência artificial. E a inteligência artificial, sim, ela está linkada ao resultado. Então, quanto mais você souber trazê-la como um componente dentro da sua governança para gerar um resultado,
mais gostoso, mais última linha, mais leve fica todo esse movimento, não é, Durval? A gente tem que encarar a IA como uma espécie de um colega de trabalho. E assim como você tem colegas de trabalho que você se relaciona melhor ou pior, você tem que criar uma relação com ele. E hoje nós temos os agentes de IA, que são entidades que se criam dentro das empresas para executar tarefas. Só que você não vai entregar toda a tarefa para uma IA, porque existe o que eu chamo de botão aprovar. Toda vez que você tem um agente IA que faz uma tarefa para você, você humano tem que aprovar. Perfeito. Isso é uma das leis da robótica, no qual o ser humano tem que estar no controle da IA, ainda que a IA seja hoje um elemento fundamental para o sucesso de qualquer organização. Durval, o seu livro, Eu Mudei o Mundo, onde que nós encontramos? Ele está na Amazon, disponível na Amazon, e agora estou lançando uma versão em inglês atualizada do livro, com mais dados, que vai ser publicado também em inglês. Em inglês, legal. Você quer deixar não, né? Eu gosto aqui que todos os meus convidados deixem uma mensagem para todos os nossos ouvintes, para todas as pessoas que estão nos assistindo, para que possa lembrar de toda a transformação que você traz dentro do seu tema. Então, você pode usar essa câmera aqui e deixar uma mensagem para todos os empresários que estão nos escutando. É muito importante entender que a IA é parte da estratégia da empresa, mas o sucesso na execução da IA depende das pessoas. Então, nunca pense a IA apenas como algo que vai trazer redução de pessoas ou mudança nas pessoas, e sim algo que integre as pessoas. A IA tem que ser aquele bom colega de trabalho de toda a organização. Você anotou? Se não anotou, escreve, volta um pouquinho aqui, porque isso aqui ficou a dica desse episódio. Durval, onde que nós te encontramos? Rede social? Como que o pessoal consegue falar com você? Então, bom, eu uso bastante o LinkedIn, publico vários artigos relacionados ao uso da tecnologia e da IA no LinkedIn. Então, vocês podem procurar Durval Jacinto, com THO, no LinkedIn, que lá você vai encontrar mais da minha história e de todo o trabalho que eu faço em prol da boa governança na área de tecnologia. Obrigada, Durval. Estamos encerrando o nosso episódio. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se fez sentido para você. Te vejo daqui a pouco.